Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Aires de 2019, com interpretação ampliada. Vamos começar. Capítulo 2. Escreva ao anjo, escreva ao pastor, da igreja em Éfeso, aqui diz Jesus Cristo, aquele que tem as 7 estrelas, que tem aos 7 pastores, à sua direita, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, na meio das 7 igrejas. Conheço as tuas obras, o trabalho árduo e a paciência que tens exercido e que não suportais os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os consideraste mentirosos. E você tem paciência, e você suportou por causa do meu nome, e você não desmaiou, mas tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Lembre-se, então, de onde você caiu, e arrependa-se e volte às primeiras obras, e se não, irei até você e tirarei o castiçal de onde o coloquei, a menos que você se arrependa. Mas isso você tem, que você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E escreva ao anjo, escreva ao pastor, da igreja em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que ele estava morto e que viveu novamente. Eu sei sobre você por causa da tribulação que você passa e da pobreza que você tem, mas você é rico, e eu conheço aqueles que dizem que são judeus e não são, e o que eles fazem é maldição e difamação, e o que eles são é uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você vai sofrer. Olha, o diabo vai jogar alguns de vocês na prisão para serem colocados à prova e vocês terão tribulação por 10 dias, tribulação por alguns dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de forma alguma o dano da segunda morte. Esta é a morte dos ímpios no julgamento contra eles de acordo com o que está escrito nos livros e no livro da vida. É ao anjo, ao pastor, da igreja em Pérgamo escreva-lhe, isto é o que diz Jesus Cristo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você mora, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a fé em mim ou nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, aquele que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra você, que você tem aí, que defende a doutrina de Balaão, que ensina Balaque a tropeçar diante dos filhos de Israel, para comer sacrifícios aos ídolos e fornicar. Da mesma forma, você também tem aqueles que defendem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-se, e se não o fizer, irei até você rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná que foi escondido, e darei a ele uma pedra branca, e na pedra um novo nome inscrito, que ninguém conhece, mas aquele que o recebe. E escreva ao anjo, escreva ao pastor, da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze incendiado e bem polido. Sei de suas obras, de seu amor, de sua fé, de seu serviço e de sua paciência, e de suas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Mas eu tenho contra você que você tolera a mulher Jezabel, aquela que se autodenomina profetisa, e que ensina e engana meus servos a fornicar e comer o que foi sacrificado aos ídolos, e dei-lhe tempo para se arrepender e ele não quer se arrepender de sua fornicação. Veja que eu a jogo na cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam de seus atos, e seus filhos matarei com a pior morte, e todas as igrejas saberão que sou eu que sondarei as profundezas e os corações, e pagarei a cada um de acordo com suas obras. Mas eu digo a você, aos outros em Tiatira, aqueles que não têm essa doutrina, aqueles que não conheciam as profundezas de Satanás, como está dito, não acrescentarei fardo adicional a vocês, apesar disso, segure o que você tem até eu gozar. E aquele que vencer e que guarda minhas obras e meus mandamentos até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele os pastoreará com autoridade, com uma barra de ferro, assim como os vasos de cerâmica são esmagados, assim como eu também recebi a autoridade do Pai, e eu darei a você a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.